Eu quero falar sobre o problema da zona cega. Quanto maior o caminhão, o ônibus ou até mesmo o seu carro, mais pontos cegos o motorista tem no trânsito. Alguns acidentes acontecem exatamente porque não vemos determinados pontos. Só temos um único foco de visão por vez, sempre, em tudo. Olhamos para frente ou para outro ângulo alternadamente. Somente uma outra pessoa pode nos mostrar algo que deixamos de ver enquanto olhamos para cada aspecto ou pontos de interesse. Mesmo que tenhamos um campo de visão largo, é necessária a concentração em um único foco por vez. A nossa mente funciona assim. A atenção mais excelente demanda seleção. Seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Sóstenes Mendes. Vamos estudar, aprender e crescer juntos. Eu quero começar falando sobre uma ferramenta chamada Janela de Johari. Foi criada por Joseph Luft e Harrington Ingham em 1955 e trata de alguns fenômenos da nossa mente, principalmente na comunicação. Eu sou grato à doutora Ilma Cunha. Foi ela quem me levou a conhecer e estudar sobre a janela de Johari. A nossa mente funciona como tendo 4 janelas: janela aberta, janela cega, janela secreta e janela desconhecida. Eu quero repetir e vou descrever sobre elas: janela aberta, janela cega, janela secreta e janela desconhecida. Na janela aberta ou janela livre, eu vejo algo e sei que você vê também. Eu sei de coisas que você também sabe. Na janela cega ou janela invisível, o outro vê algo que eu não enxergo. Você identifica em mim e até me fala, mas eu não consigo ver e muitas vezes nem acredito. A terceira janela é janela secreta ou janela oculta. Você não vê, mas eu sei e não mostro. Eu guardo secretamente pensamentos, sentimentos, informações, guardo algo que me é conveniente esconder. Quarta janela, a janela desconhecida ou inconsciente. Não sabemos, mas vamos descobrindo juntos. Vamos crescendo juntos. É o processo de descobertas e desenvolvimento mútuos na comunicação. Enquanto conversamos com alguém, temos sempre esses fenômenos em andamento. Não conseguimos perceber ou avaliar muitas coisas, ficamos debaixo do comando das autodefesas do ego, mas controlamos a comunicação sob a ótica dessas janelas, quase que automaticamente. É uma deficiência natural dos seres humanos. E ao tomar conhecimento disso, podemos nos equipar, nos capacitar para o desenvolvimento de uma comunicação mais eficiente. É impressionante que, às vezes, essas janelas estão ativas até nos diálogos internos, nos diálogos conosco mesmo. Nós boicotamos a nós mesmos. Há um texto bíblico de sabedoria que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada um desses elementos que estão nessas janelas precisa receber luz. As autodefesas exigirão que você os esconda, mas é necessário humildade, sabedoria, diligência para trazê-los à luz, colocá-los abertamente no processo da comunicação. Eu não estou dizendo que você deve sair falando tudo para todos, mas deve considerar com honestidade, com transparência e objetividade tudo o que está acontecendo com você durante um diálogo. Isso vai te ajudar a entender o que está acontecendo também com o outro durante o diálogo. Eu quero explicar um pouco mais sobre as janelas. A janela aberta trata de elementos informacionais que todos têm consciência. Pode ser uma característica pessoal ou um dado externo evidente, algo de conhecimento de todos. Saiba lidar com isso.
Não tente minimizar esses dados, não os menospreze, não deixe que as lentes emocionais tinjam de outra cor as verdades que já são conhecidas. Trate-as como dados importantes. Se forem informações a seu respeito, não tente justificar, não tente ridicularizar ou desviar a atenção. Considere-os no processo de raciocínio durante a comunicação. Se forem dados do outro, cuide para não usá-los em benefício próprio, de forma que o outro se sinta indefeso, rebaixado ou menosprezado. A janela cega. A janela cega diz respeito ao que os outros veem em nós, mas não conseguimos enxergar. Muitas vezes, a gente nem acredita e até resiste, se ofende e atua com agressividade. Este é o momento da humildade e da pergunta sincera: por que você está falando isso? Você vê isso em mim? Ou você vê assim? Por quê? Este é o momento de ouvir para aprender, não para rebater. A introdução de perguntas sinceras para um feedback alimenta e realimenta a comunicação de dados informacionais que tem elevada importância. Eles trazem luz para os assuntos e direcionam com mais sabedoria o desdobramento das conversas. Inúmeras vezes, o rumo do diálogo é alterado e cresce poderosamente com palavras simples como: então me perdoa, ou me desculpa. Eu vou falar de outro modo. Tá, eu vou explicar novamente. Ah, entendi. Reconheço, aceito. Isso mesmo, você está certo. A janela secreta é muito maldosa. Escondemos aquilo que nos é conveniente ocultar. É certo que algumas vezes no diálogo não devemos abrir tudo. É sábio deletar algumas coisas ou selecionar o que realmente importa falar. Mas a atuação dessa janela oculta geralmente diz respeito a coisas que manipulamos. É essencial, vital, que tenhamos pureza no pensar, abandonando agendas ocultas, intenções camufladas, palavras de duplo sentido, elogios falsos, informações enganosas, desvios, projeções. A sinceridade é uma luz que extermina as trevas. E onde tem trevas, tem engano, e não flui vida. O autoconhecimento e a identificação das autodefesas do ego nos auxiliam na produção da verdade que gera a melhor comunicação. É possível que, inúmeras vezes, você observe a janela secreta em funcionamento no outro. Ela deixa de ser secreta, pelo menos em parte. Nós a reconhecemos em operação inconsciente ou, às vezes, perversamente explícita, mas com sabedoria podemos direcionar o diálogo ao que interessa, a um fim proveitoso para todos. A janela desconhecida expressa a essência do diálogo. Conversamos a fim de trazer à luz coisas que desconhecemos. Esses elementos descobertos ou produzidos por nós em parceria com outros representam ganho para todos. É o propósito da comunicação, tornar algo comum. A humildade e um espírito doador precisam estar atuantes. Os resultados surpreendentes e positivos do diálogo podem ser celebrados sem a necessidade de exigirmos autoria, usurparmos autoria. O elogio ao outro, na prosperidade do diálogo, só realimenta empatia, simpatia e laços sólidos de amizade e interdependência. Lembre-se que isso, no ambiente de trabalho, na família, nas amizades, é algo maravilhoso.
Se o outro trouxe à luz coisas que poderiam significar humilhação para o meu ego, eu posso ser simples e fazer disso motivo de crescimento e alegria. Se o outro manifesta no diálogo, na comunicação, algo agressivo, eu posso cooperar para que a nossa comunicação seja mesmo proveitosa. São decisões que valem a pena serem experimentadas. Você estaria aberto a voltar na conversa com alguém e dar um feedback de transformação? Seria capaz de dizer a uma pessoa: me desculpa, outro dia eu falei assim, falei assado, outro dia eu reagi de tal forma, mas agora estou compreendendo algumas coisas e gostaria de recomeçar, de me expressar melhor, de esclarecer esses pontos. Experimente isso. O sábio rei Salomão disse: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e Deus te retribuirá. Reconheço que isso não é fácil. As autodefesas do nosso ego sempre exigirão atitudes egoístas e de autoproteção, mas experimente ser doador. Construa um coração humilde e reconciliador. Que sua comunicação seja sempre para construir pontes, edificar riquezas e abençoar a todos. Feedback. Uma das coisas mais frutíferas da comunicação é o feedback. Dar um retorno, uma resposta, faz parte do caráter das pessoas mais excelentes. Saber ouvir a opinião dos outros, principalmente quando estão dando retornos, é fundamental. No idioma inglês encontramos a palavra accountability. Traduzindo para o português, pode ser apenas prestar contas. Mas, compreendendo mais profundamente o que esse termo significa, accountability significa ser mais excelente, assumindo responsabilidade produtiva. Uma pessoa de accountability, além de prestar contas, produz livremente, sem exigências, aquilo que há de mais excelente para o benefício de todos. Comunica com leveza, com transparência, realiza com senso de interdependência e com senso de missão. Seja alguém assim, excelente. Você vai experimentar colher frutos benditos em abundância. Há uma história interessante e muito linda de um grande fazendeiro, produtor de girassóis. Ele ganhou o prêmio de produtor do melhor girassol do mundo. Desenvolveu a planta de mais qualidade de toda a região onde estava sua fazenda. Depois de ser muito honrado, se tornar famoso pela conquista, ele visitou cada um dos vizinhos plantadores. Muitos deles eram concorrentes, plantavam também girassóis. Ele foi e agradeceu a cada um pela vizinhança, pela parceria, pela amizade e lhes deu porções das suas sementes. Alguém reagiu imediatamente. Você deu sua vida para desenvolver uma planta de elevadíssima qualidade, ganhou prêmio, é considerado o mais excelente e agora vai dar de graça as sementes. Seus vizinhos vão passar a plantar girassóis tão bons quanto os seus. Você vai ter prejuízo. Ele então respondeu: se todos ao redor tiverem o melhor, todos crescerão. E ainda explicou: o vento espalha o pólen do girassol que nutre tudo que está ao redor. Se todos nós estivermos fazendo voar pólen de excelência, tudo florescerá com mais excelência ainda. Em um diálogo, se todos estiverem ofertando palavras de excelência, todos colherão abundantemente melhor.
Ouça novamente. Ouça um episódio por semana, de preferência com um bom fone de ouvidos. E, se possível, repita. Na segunda ou terceira vez que estudar o conteúdo de cada episódio, haverá um nível de retenção e desenvolvimento mais elevado e mais frutífero. Você está investindo em crescimento pessoal.